Lá no ICL Notícias, Ministério da Defesa publicou o link para canal no Telegram que pedia golpe de Estado em 2022. A postagem foi feita 8 dias depois da eleição, em que o então presidente Jair Bolsonaro perdeu para Lula. No dia 7 de novembro de 2022, o perfil oficial do Ministério da Defesa publicou um tweet com um link para um canal no Telegram com a mensagem onde se lê: "Dê o golpe, Jair". A publicação permaneceu 28 meses no ar, até que à noite desse domingo, dia 9 de março, ela podia ser acessada. Na manhã de segunda, agora 10 de março, ela está fora do ar. A informação foi publicada em edição de ontem do Jornal Estado de São Paulo, em reportagem do jornalista Guilherme Caetano. A postagem foi feita 8 dias depois da eleição, em que o então presidente Jair Bolsonaro perdeu para Lula. A disputa pela presidência. O ministério da pasta era o do general Paulo Sérgio Nogueira, que havia sido antes comandante do próprio Exército. A postagem do Ministério da Defesa orienta um usuário a conferir uma nota sobre o relatório do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação. No entanto, o link indicado leva para outra rede social, o Telegram. Ali há uma única mensagem publicada: "Dê o golpe, Jair", diz o texto ao lado do emoji da bandeira do Brasil. Pedido de golpe foi postado em um canal de Telegram intitulado Ministério da Defesa. O erro no uso da letra minúscula do nome da pasta. Esse canal conta com apenas 289 inscritos e não é o oficial da pasta. Consultados informalmente pelo Estadão, membros da pasta não souberam dizer se o episódio se trata de um hackeamento ou se teve o envolvimento de algum servidor. O Ministério da Defesa insistiu em investigar as urnas. Usuários do Twitter relataram naquela semana que a mensagem pedindo golpe foi feita entre a noite do dia 9 e a tarde do dia 10. A publicação ocorreu em meio ao envolvimento direto do Ministério de Setores das Forças Armadas para investigar as urnas eletrônicas. Antes de postar o link com o pedido de golpe, a conta da Defesa divulgou um aviso sobre a auditoria que fizeram nas urnas. O relatório, entregue no dia 9, não apontou qualquer fraude eleitoral e ainda reconheceu que os boletins de urnas e os resultados divulgados pelo TSE eram idênticos. Mesmo assim, Nogueira insistia para que fosse feita uma investigação técnica e urgente sobre os eventuais riscos à segurança das urnas. O Ministério se referiu a uma suposta possibilidade de um código malicioso que pudesse interferir no funcionamento dos aparelhos de votação. Ele é um dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República por envolvimento na tentativa de golpe de Estado. A conclusão do Ministério da Defesa de Bolsonaro apresentou mais de 5.000 palavras, reunidas em 22 páginas de texto. O termo fraude não constou no documento, mas a construção do relatório deixava aberto uma suposta chance de interferência eleitoral, mesmo não apresentando qualquer evidência. A atuação de Nogueira no esquema golpista é descrita na denúncia do procurador-geral Paulo Gonet como indiscutível. Gonet citou que o general apresentou uma minuta de teor golpista aos 3 comandantes das Forças Armadas. O episódio foi confirmado à Polícia Federal pelo comandante do Exército, general Freire Gomes, e pelo chefe da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Carlos Batista Júnior. Depois seguiu o PGR, o então ministro da Defesa voltou a tratar do tema com os comandantes em seu gabinete. Gente, os caras estavam com um grupo golpista aí pedindo golpe. Que coisa maravilhosa, né? Marcos Rodas, o YouTube não notificou sobre a live de hoje. Quando eu pesquisei, trouxe um monte de coisas antes. Eita, que bizarro, hein, Marcos? Obrigado pela presença de vocês. Vamos lá, gente. Vamos mandar aí Pix. Vamos colaborar com o nosso canal. A gente precisa muito da ajuda de vocês aqui para continuar fazendo o nosso trabalho necessário, meus caros, minhas caras. Vão curtindo e vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Lá na revista Fórum, Carlos Bolsonaro faz ataque inacreditável contra Miriam Leitão. Vamos entender aqui direitinho para a gente poder ficar por dentro de tudo, meus caros, minhas caras. Vereador recorreu à misoginia e à violência verbal para rebater um texto da jornalista. Que a extrema-direita utiliza a violência verbal e misoginia para atacar as mulheres não é novidade. No entanto, o vereador Carlos Bolsonaro, do PL, conseguiu elevar o nível de degradação política na forma de atacar os seus adversários. Circula nas redes bolsonaristas cards com o rosto da jornalista Miriam Leitão, acompanhados de uma frase que sintetiza
um dos seus artigos sobre o desempenho econômico do governo Lula. Balanço dos 2 primeiros anos do governo Lula na economia é, sem dúvida, positivo. A análise positiva feita por Miriam Leitão sobre o desempenho econômico do governo Lula despertou a fúria dos bolsonaristas que têm feito todo tipo de ataque contra a jornalista, demonstrando mais uma vez sua intolerância a opiniões divergentes. Vereador Carlos Bolsonaro, ao atacar Miriam Leitão, recorreu à misoginia e à violência verbal, escrevendo dinheiro na mão, no chão. A frase é uma referência a um dito popular sem subtrair palavras que diz dinheiro na mão, calcinha no chão, ou seja, para Carlos Bolsonaro, Miriam Leitão estaria vendida ao governo federal. É inacreditável, respondendo aquele bolsonarista do Cláudio Dantas, né? É isso, né, meus caros? Essa é a baixaria bolsonarista que, como eu falei para vocês aí no começo da live, é o lixo que é o Jair Messias Bolsonaro, meus caros, minhas caras. Vamos lá para a gente seguir aqui e fazendo bem o nosso trabalho. Isso faz o Carluxo surtar? Pois é, né? Como é delicada a moça, né? Vamos lá, meus caros, no ICL Notícias. Após ataques de Trump, mexicanos atendem Sheinbaum e fazem ato em defesa da soberania. A presidenta mexicana respondeu a Trump com assembleia informativa massiva: não podemos ceder em nossa soberania. Vamos seguindo aqui, meus caros, minhas caras. Reportagem aí por Luciana Oliver Barragan, da Cidade de México, especial para o ICL Notícias. Diante das recentes ameaças de Donald Trump de impor tarifas ao México, Canadá e China, a presidenta mexicana Cláudia Sheinbaum convocou uma assembleia pública em defesa da soberania do país, que foi realizada neste domingo. Lula podia copiar um pouco da Sheinbaum, né, gente? Inicialmente, esse chamado estava direcionado a apresentar os planos de ação frente às tarifas impostas por Trump. No entanto, após uma ligação telefônica entre os dois líderes, a revisão das tarifas foi adiada para 2 de abril e a Assembleia Pública se transformou em uma grande celebração em prol do respeito ao nosso amado povo e à nossa bendita nação, disse Sheinbaum no grande centro histórico da cidade do México, chamado Zocalo. Olha lá os mexicanos se manifestando. O nacionalismo mexicano não se expressa com tons fascistas aos quais temos nos acostumado durante as últimas eleições europeias, ou estadunidenses, ou as brasileiras, né? O inimigo mexicano não são os migrantes, nem as religiões, nem os direitos, mas sim a potência vizinha do norte. Em frente ao Palácio Nacional, sede do Poder Executivo Federal, a presidenta mexicana deixou claro que seu discurso integra como os sujeitos ativos e os representantes das comunidades indígenas e afrodescendentes, camponeses operários, empresários e os queridos irmãos e irmãs migrantes. Enquanto centenas de milhares de participantes gritavam constantemente: você não está sozinha, você não está sozinha. Na semana passada, algumas horas antes de Trump impor as tarifas, foi publicada uma pesquisa pelo jornal El Financiero, jornal conhecido por ser opositor ao governo mexicano, na qual se afirmava que 85% dos cidadãos mexicanos aprovam a presidente Sheinbaum e suas ações frente aos Estados Unidos. Como disse um dos participantes ao ser entrevistado pelo mexicano Inácio Ruiz Aguiar, Trump e os Estados Unidos precisam muito do México, ele quer nos submeter, mas nós não vamos permitir. E logo em seguida outro senhor concluiu: soberania não é permitir que uma potência venha nos dizer como nós devemos nos comportar. No dia 4 de março, México e Canadá acordaram com tarifas de 25% e a China de 20%. O objetivo do Trump: oferecer incentivos para que os fabricantes transfiram suas plantas de volta para os Estados Unidos e punir os responsáveis pela crise do fentanil, pela qual ele mesmo não quer se responsabilizar. A resposta do Canadá e da China foi imediata. Ambos estabeleceram a mesma quantidade de tarifas dos Estados Unidos. Enquanto isso, a presidenta mexicana pediu calma, serenidade e paciência e esperou se pronunciar sobre o assunto após conseguir conversar com o mandatário estadunidense. A estratégia de Sheinbaum tem se baseado... Deixa eu ver aqui o vídeo dela só, antes da gente seguir. Vamos lá.
É isso aí, é o povo mexicano tocando a vida aqui. A estratégia de Sheinbaum tem se baseado não na confrontação direta com Donald Trump e internamente tem procurado reiterar ao povo mexicano a afirmação: colaboração sim, subordinação jamais. Inclusive eles estão sendo moderados até, não está sendo radical. Durante a primeira semana de março, Cláudia Sheinbaum trabalhou arduamente para convencer Trump de que impor tarifas ao México seria um tiro no pé. Felizmente, na quinta-feira, dia 6 de março, após uma excelente e respeitosa ligação com o presidente estadunidense, ele adiou as tarifas para dia 2 de abril. Ainda com esse feito, a celebração pela soberania continuou e neste domingo as pessoas saíram às ruas sob um sol devastador. O público mexicano respondeu com força ao chamado de Sheinbaum. Durante seu discurso, a presidenta mexicana mencionou com firmeza de que o México não pode ceder em nossa soberania, nem nosso povo pode ser afetado por decisões tomadas por governos ou hegemonias estrangeiras. Em seguida, propôs estratégias com as quais guiará o seu governo daqui para frente. Em primeiro lugar, buscará fortalecer o mercado interno mexicano e continuará aumentando o salário mínimo. Em segundo, ampliará a autossuficiência, ou seja, que se produza no México o que se consome no México. Em terceiro lugar, promoverá o investimento público para impulsionar a criação de empregos. Em quarto, fortalecerá os programas sociais e, finalmente, fortalecerá a produção nacional para o mercado interno com o Plano México. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata. Salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.